A morte é a única certeza da vida, e mesmo assim, continua sendo um dos maiores mistérios da existência humana. Mas o que realmente acontece com o corpo logo após o momento final? A maioria das pessoas nunca para pensar nos detalhes. Mas a ciência sabe exatamente como o organismo se transforma, minuto a minuto, hora a hora, depois que a vida termina. Se você gosta de descobrir o que está por trás dos fenômenos mais enigmáticos do corpo humano, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like. Agora, respira fundo. Porque o que você vai ouvir pode ser surpreendente. E um pouco desconfortável também. Tudo começa com um instante. O último batimento do coração. A última respiração. O cérebro para de funcionar. As sinapses cessam. A máquina biológica que chamamos de corpo humano simplesmente desliga. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a morte não é um evento imediato. Ela é um processo. Nos primeiros 5 a 10 minutos após o coração parar, o corpo ainda está quente. As células, especialmente as do cérebro, começam a morrer rapidamente por falta de oxigênio. Essa é a chamada morte clínica, o ponto em que os sinais vitais cessam, mas algumas funções celulares ainda persistem. É nesse pequeno intervalo que, em alguns casos raríssimos, há relatos de pessoas sendo reanimadas. Mas quando o cérebro é privado de oxigênio por mais de 5 minutos, os danos tornam-se irreversíveis. Em cerca de 30 minutos, a pele começa a perder a cor. A circulação sanguínea parou, e sem o fluxo de sangue oxigenado, o corpo ganha uma tonalidade pálida, especialmente nas áreas mais superficiais. É o início do fenômeno chamado livor mortis, o acúmulo do sangue nas partes mais baixas do corpo pela gravidade. Logo em seguida vem o rigor mortis, o enrijecimento dos músculos. Esse processo começa geralmente entre 2 a 4 horas após a morte e é causado por uma reação química dentro das células musculares. Sem oxigênio, os músculos não conseguem mais manter sua flexibilidade. O resultado é um corpo duro, travado, como se estivesse em uma última contração, mas esse enrijecimento não dura para sempre. Depois de cerca de 24 a 36 horas, os músculos começam a relaxar novamente, à medida que as enzimas naturais e bactérias entram em ação. É o início da decomposição. E nesse ponto, o corpo começa a mudar de forma muito mais radical. A decomposição é inevitável. E assim que o rigor mortis começa a ceder, outro processo assume o controle: a putrefação. Ela é causada principalmente pela ação das bactérias que já vivem dentro do nosso próprio corpo, especialmente no intestino. Esses micro-organismos que antes nos ajudavam a digerir alimentos, agora começam a digerir o próprio corpo por dentro. Em cerca de 48 a 72 horas após a morte, o abdômen começa a inchar. É o resultado da produção de gases como metano, amônia e enxofre pelas bactérias. Esses gases fazem com que a barriga aumente de volume, provocando tensão na pele e até bolhas sob a superfície. O cheiro nesse estágio se torna forte e inconfundível. A liberação de compostos químicos, como cadaverina e putrescina, é tão intensa que se torna impossível de ignorar. É esse odor que atrai insetos e pequenos animais necrófagos. A pele começa a mudar de cor. Manchas verdes aparecem no abdômen, que depois se espalham pelo corpo. Em seguida, a pele pode ganhar tons roxos, pretos e até azulados. É o colapso do sistema circulatório combinado com a ação das bactérias. Entre 3 e 5 dias, o corpo já está visivelmente deformado. A pressão dos gases pode fazer com que os olhos se projetem e a língua inche e saia pela boca. Em alguns casos, o acúmulo de gases é tão intenso que pode causar rompimentos na pele ou até explosões de órgãos internos em ambientes selados. Entre o 5º e o 7º dia, insetos como moscas varejeiras já colocaram ovos em pontos úmidos do corpo.
Desses ovos nascem larvas, que se alimentam da carne morta com uma eficiência impressionante. Uma única mosca pode depositar centenas de ovos, que se transformam em uma colônia de larvas em poucas horas. Essas larvas se tornam agentes de limpeza naturais, acelerando a decomposição. Elas removem tecidos moles em um processo que, apesar de parecer grotesco, é parte essencial do ciclo da vida. Por volta da segunda semana, os tecidos moles começam a se romper completamente. O corpo entra em um estágio avançado de decomposição, onde músculos, órgãos e até cartilagens já foram parcialmente consumidos por bactérias e larvas. E tudo isso ainda acontece sem a presença de fungos ou do ambiente externo. Se o corpo estiver exposto à umidade e calor, o processo é mais rápido. Se estiver em locais frios e secos, pode ser extremamente lento. Mas, independente do ambiente, o destino é o mesmo: a decomposição total do corpo em matéria orgânica simples. E isso nos leva a uma fase final, onde o corpo humano deixa de ser corpo e se transforma em outra coisa. Com o avanço da decomposição, o corpo humano deixa de ser reconhecível. Os tecidos moles desaparecem quase por completo. E o que sobra, aos poucos, vai sendo reduzido à pele ressecada, ligamentos e ossos. Por volta da terceira semana, em condições naturais, o corpo entra na fase chamada de esqueletização. Sem músculos, sem órgãos, sem gordura. Restam apenas os ossos. Estruturas resistentes, protegidas por colágeno e sais minerais, que podem durar por décadas ou até séculos, dependendo do ambiente. Mas mesmo os ossos não escapam do tempo. A exposição ao vento, à água e a micro-organismos específicos leva à desintegração progressiva do esqueleto. Com o tempo, as articulações se desfazem, os ossos se fragmentam e acabam sendo incorporados ao solo. Em casos raros, o processo toma um caminho totalmente diferente. Se o corpo for enterrado em um ambiente muito seco, frio ou livre de oxigênio, a decomposição pode ser extremamente lenta. Nessas condições, surge um fenômeno conhecido como mumificação natural. A pele seca, os tecidos se encolhem e o corpo pode ser preservado por décadas ou séculos. Casos assim foram encontrados em desertos, cavernas, regiões geladas e até em pântanos. Alguns corpos ficaram quase intactos, com cabelos, pele e até órgãos internos parcialmente preservados. Já em ambientes úmidos, com solo rico em minerais, pode acontecer algo ainda mais raro: a formação de adipocera, também chamada de sabão cadavérico. É uma substância cerosa, esbranquiçada, que preserva partes do corpo por anos, incluindo o rosto e os órgãos internos. Mas são exceções. A regra é clara: o corpo volta à terra. Independentemente da cultura, do ritual ou da crença, a natureza segue seu curso. A matéria se transforma. Aquilo que um dia foi um corpo humano se desfaz, alimenta o solo, retorna ao ciclo da vida. E talvez o mais curioso de tudo seja perceber que, por mais estranho que pareça, esse processo não é algo sombrio. Pelo contrário, é parte do equilíbrio biológico do planeta. É o fechamento de um ciclo que se repete há milhões de anos. A morte que muitas vezes nos assusta é também a engrenagem invisível que move a vida. Por trás do fim, existe renovação. Por trás da decomposição, existe transformação. E por mais que o corpo desapareça, o impacto de uma vida vivida nunca se perde. Se você gostou de conhecer os detalhes desse processo que quase ninguém tem coragem de explorar, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo com temas curiosos, científicos e que mexem com a mente. Até o próximo Ponto Curioso.